Bem, então, como é que a Septuaginta, como ela foi, então, guardada, como ela foi, é, quais manuscritos chegaram até nós e tudo mais. Então, nós vamos entrar aqui num outro assunto, não de forma muito profunda, porque não é o objetivo do nosso curso falar sobre os textos, as diferenças textuais, os códigos, né? Então, tudo isso merece um curso sobre a Septuaginta. Então, vamos trazer aqui sobre a difusão e revisões, o que nos interessa sobre o cânon bíblico, tá? Então, como nós dissemos, vivendo sob o domínio helênico durante séculos, né? Pouquíssimos judeus ainda possuíam, né, o conhecimento da língua hebraica, onde o koiné, o grego popular, era o idioma normalmente falado, né? Então, desde o domínio de Nabucodonosor até o aparecimento da Septuaginta, foram 3 séculos ali, gerações e gerações e gerações de judeus que nasceram, né, falando grego, vivendo grego, respirando grego. Então, era normal, né, que esse conhecimento da língua hebraica fosse sendo diluído, esquecido, ficando para trás, tá? Bem, então, por esta razão, a Septuaginta foi bem acolhida, né? Principalmente pelos judeus alexandrinos, que foram os principais difusores pelas nações onde o grego era falado, né? A Septuaginta foi usada por diversos escritores e suplantou os manuscritos hebraicos, inclusive na vida religiosa, tá? Em razão da sua grande difusão no mundo helênico, né, tanto entre judeus, filósofos e gregos, cristãos, as cópias da Septuaginta passaram a se multiplicar, dando origem a variações contextuais, né, variações de texto. Por exemplo, Orígenes, padre da igreja, né, motivado pela necessidade de restaurar o texto à sua condição original, dá origem à sua revisão que ficou registrada em sua famosa obra conhecida como a Exapla. A Exapla recebe este nome em função de ter o seu texto disposto em 6 colunas, né, onde cada uma corresponde a uma tradução específica. Então, numa coluna tinha o hebraico, na outra tinha a Septuaginta, na outra a tradução de Acla, na outra a tradução de Símaco, a outra a de Teodosião e uma outra tradução que não era muito conhecida, né? Luciano, sacerdote de Antioquia, em Marte, no início do século IV, né, publicou uma edição corrigida de acordo com o hebraico. Tal edição reteve o nome de Koiné, edição vulgar, e às vezes é chamada de Louquianos, ou Lucianos, né? Por causa desse sacerdote, tá? Ezequiel, que foi um bispo egípcio grego, publicou quase que ao mesmo tempo, né, de Luciano, né, uma nova revisão também, difundida principalmente no Egito. Então aqui nós estamos falando das principais difusões, né, da Septuaginta, das principais difusões e revisões da Septuaginta no mundo cristão, tá? Bem, aqui agora chegou um momento importante da nossa aula, né? Porque nós tínhamos comentado, quando nós estávamos falando sobre a história da Septuaginta, que o rei egípcio mandou traduzir a Septuaginta e tal, papapá. Mas por que que ele fez isso, né? Por que razão? Bem, um dado, pelo menos, talvez essa informação que eu vou trazer aqui para vocês não seja a única, o único motivador. Provavelmente não é, provavelmente não seja, não tenha sido, né, um motivador, mas é um motivador importante, muito importante e pouco falado sobre a questão da tradução. Por que que foi traduzida, né? Bem, segundo Mélese,
os judeus de Alexandria se distinguem, né, no interior do grupo dos imigrantes eléfonos, mediante a sua identidade religiosa, né, que tem por referência a lei de Moisés. Então, o que isso quer dizer? Que no mundo alexandrino existiam vários imigrantes, povos diversos, tá? Normalmente esses povos adotavam a cultura grega na sua inteireza, o que inclui aí a sua religião, né? Devemos lembrar que no mundo antigo não havia separação entre Estado e religião, entre cultura e religião, né? Tudo era uma coisa só, certo? Não existia essa separação. Então, os imigrantes eléfonos, né, de Alexandria, eles adotavam plenamente a cultura grega, né? Tá? Mas os judeus eram diferentes. É isso que o Meles quer dizer aqui. Nos judeus havia uma diferença, tá? Que diferença era essa? Era a sua identidade religiosa. Os judeus não aderiram à religião dos pagãos, à religião alexandrina, religião grega, né? Ao panteão grego. Essa era a diferença deles para os outros, tá? Isso quer dizer, então, e essa identidade religiosa, né, judaica, que os diferencia, que os destacava, que os separavam dos outros imigrantes eléfonos, ela tinha por referência a lei de Moisés, né? Muito bem. Então, para garantir aos judeus o respeito da lei, tá? Era preciso que ela fosse acessível aos funcionários reais. Uma vez traduzida em grego, a lei judaica se torna uma lei grega para os judeus, garantida pela autoridade do rei. Assim, a Torá grega recebeu uma consagração oficial, graças à sua integração ao sistema judiciário de Ptolomeu II. Que coisa interessante, tá? Que coisa interessante isso daí. Então, isso, esse dado aqui é um dado importante e que explica o porquê que as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego, tá? O rei estava, então, reconhecendo a cultura judaica e integrando-a à cultura helênica, tá? Então, fazendo isso, os judeus tinham um amparo legal, vamos dizer assim, para continuar com a sua religião, com a sua fé, com a sua identidade religiosa, tá? Então, essa é uma razão muito importante, né, para a tradução que tenha motivado, né, a tradução da Septuaginta, tá? Vamos lá. Locais de difusão da Septuaginta. Bem, no Egito, né, além de Alexandria, há evidências que a Septuaginta foi divulgada em outros lugares, tá? O papiro de Raylands, 458, da primeira metade do século II a.C., e os três rolos do papiro de Foad, 266, que data de cerca de 50 anos antes de Cristo, contém alguns trechos de dois livros do Pentateuco. Nenhum destes rolos provém de Alexandria.
mas são originários provavelmente de Fayum. Não é de espantar que a Septuaginta tenha se espalhado, né? Pelo mundo grego, obviamente. Na Palestina, não há indícios da difusão da Septuaginta antes dos anos de 150 a.C. Então veja, Septuaginta então foi traduzida no terceiro, por volta do terceiro século antes de Cristo. Então, durante 150 anos, ela não entrou, não foi divulgada, né? Pelo menos não há indícios que ela tenha sido divulgada na Palestina, tá? Na Palestina. Mas há indícios que depois dessa data, né, depois de 150, sim, há realmente uma difusão da Septuaginta mesmo entre os judeus palestinos, que seriam aqueles, né, a gente usa a expressão de raiz, né, judeus raiz da época, né? Então, os judeus da diáspora seriam os judeus Nutella, né, porque se misturaram com os gregos, já falavam grego e tal, não conheciam mais o hebraico. E os judeus raiz, né, seriam os judeus da Palestina que ainda conheciam o hebraico, ainda falavam o hebraico e ainda tinham as escrituras em hebraico, tá? Então, em sua obra sobre os reis de Judá, o historiador judeu Eupólemo, né, recorre à terminologia cultural do Êxodo, né? Por exemplo, a expressão tenda do testemunho, para designar o tabernáculo, né? Já Artapan, autor de Sobre os Judeus, da qual Eusébio de Cesareia conservou 3 fragmentos, utiliza para narrar a história de Moisés as expressões tomadas do livro grego do Êxodo. Então, estamos falando aqui de judeus da Palestina do ano depois de 150 que já utilizavam a Septuaginta em suas obras, tá? Então, Eupólemo, né, o historiador judeu Eupólemo, na sua obra sobre os reis de Judá, ele usa terminologias da Septuaginta do Êxodo, tá? Né? E Artapan, na sua obra sobre os judeus, né, historiador também, ele usa também palavras gregas, né, do Êxodo, tá? Então nós vemos aí que já, então depois de 1950, mesmo nas obras dos filósofos, dos historiadores, já há uma penetração então da Septuaginta, né? Já uma citação da Septuaginta, tá bom? Bem, em Querumã foram encontrados vários manuscritos da Torá traduzidos para o grego, né? Sensacional essa descoberta dos escritos do Mar Morto, tá? Vou colocar aí no curso algumas bibliografias para que vocês tenham interesse em pesquisar mais sobre esse assunto. Eu tenho bons livros para recomendar para vocês, tá? Então, os mais antigos desses documentos datam dos documentos de Querumã, tá? Datam, sem dúvida, dos anos 200 ou, no máximo, a 150 a.C., né? Outros são mais recentes, do final do primeiro século, né? Antes de Cristo. Então, você vê aí que a Septuaginta realmente ela se espalhou, né? Ela foi realmente difundida aí para todo canto entre os judeus e aceita mesmo entre os judeus da Palestina, tá? Nós trazemos aqui evidências, né, desses dois historiadores, né, judeus antigos, tá?